Olá, hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista Rodrigo Salgado Martins. Ele é presidente do Instituto Nacional da Advocacia, o INAD. O Instituto ingressou com pedido de retomada dos prazos dos processos virtuais, que foram suspensos pela terceira vez a pedido da OAB do Rio de Janeiro. E isso está provocando uma dificuldade imensa, não só para o andamento das causas, mas também para os advogados, já que muitos ficaram desempregados. Muito obrigada, doutor Rodrigo, por falar conosco. Obrigado, eu agradeço desde já a iniciativa, né, de abrir esse espaço para, eu falo até em nome de todos os advogados, muito embora eu seja presidente de um instituto, de uma associação que congrega associados. Hoje nós temos uma base de 1.300 membros, né, mais ou menos, e a preocupação com o momento é muito séria, porque a economia em geral, e ela está afetada pela questão do Covid-19, né? Nós sabemos que a vida está acima de tudo, mas a economia, de fato, ela está afetada. E a questão do isolamento social, né, das pessoas irem para suas casas e não poderem sair, ela agravou a situação, de fato, do advogado, né? No primeiro momento, realmente é muito importante, nós devemos seguir os cientistas, mas nós temos que também analisar por um outro lado, né? De início, foi feita uma suspensão dos prazos pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e pelo TRT. Isso seria até de bom tom, até por conta de saber mais ou menos como se seguiriam as coisas dali para frente, né? Então, até para os advogados também entenderem o que exatamente estava ocorrendo. É importante a gente salientar, hoje, no Brasil, existem mais de 1 milhão de advogados. São um advogado a cada 190 pessoas. Sim. Então, é uma quantidade de profissionais muito grande. Esses profissionais hoje, né, por conta desse isolamento e por conta da suspensão dos prazos, eles não estão recebendo esses honorários contratuais, esses honorários de sucumbência, por conta exatamente dos processos se encontrarem parados. Num primeiro momento, houve essa suspensão, como eu disse, e que era, de fato, cautelosa, não, uma situação de cautela para análise do que está acontecendo. Ninguém sabia exatamente o que era, né, a Covid-19, mas os prazos hoje, basicamente, né, 95% dos processos são processos eletrônicos, né? São processos virtuais, em que o advogado ele depende do token, da internet e de um computador para executar o seu labor, para peticionar, para entrar no processo, ver como está o andamento, né? Então, ele pode fazer isso de qualquer lugar. Não é efetivamente necessário suspender o prazo do processo eletrônico, que vai parar a justiça, né? Então, o que ocorreu? Num primeiro momento, houve essa suspensão. Na resolução 313 do CNJ, eles retomaram essa suspensão até o dia 4, até o dia 30 do 4, né, dia 30 do 4 de 2020, e houve, com a resolução 314, a retomada dos prazos no dia 4 do 5, né? Bom, 4 do 5, retomar os prazos eletrônicos, vamos conseguir trabalhar e efetivamente quem tem que receber, os credores vão receber, as partes vão receber, os advogados vão receber seus honorários, né? Enfim, na data de 4 do 5, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com pedido ao CNJ para que houvesse nova suspensão dos prazos. Aí nos causa uma estranheza, porque eles estão na contramão da própria advocacia. Doutor Rodrigo, e quais são os problemas que essa suspensão está acarretando? O que ocorre? Com a suspensão do prazo,
as contestações, os recursos, eles param, porque todo o contraditório, a ampla defesa, automaticamente ela tem que ser feita. E quando se suspende o prazo, né, aquele processo para naquele momento. Ele só vai voltar a correr quando o prazo for retomado. Então, isso vai prolongar a vida do processo, que, de certa maneira, já é complicado por uma morosidade da justiça que a gente já conhece, é fato notório. Então, eu não estou aqui, a justiça tem seus problemas, né? Tem falta de pessoal, os servidores efetivamente enfrentam graves problemas dentro da justiça hoje, no Brasil como um todo. O Brasil em si, ele possui esses problemas, a gente sabe, né? Mas nesse momento que a gente está numa situação em que todos os indivíduos estão sem condições, né, de às vezes até comprar comida, porque eu tenho associados que me entram em contato comigo e advogados, colegas, perguntando cadê o auxílio emergencial que a OAB tinha que dar para os advogados. Como é que eu vou pagar a minha anuidade desse ano? Como é que o advogado vai pagar a anuidade se ele não ganha? Sim. E aí vem a OAB, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, e pede a suspensão do prazo. Isso afeta a mim, afeta o meu escritório, afeta o escritório de colegas. Tem colegas que têm execuções e estão sem receber. E se nós como você falou, né, até a população de modo geral, porque se a justiça ela já tem um processo lento, né, que a gente conhece. Com tudo isso, com a suspensão dos prazos, com a Covid, só torna mais lento ainda, né? Camila, se a gente for ver bem, quem são os grandes devedores na justiça? São as grandes empresas. Sim. As grandes empresas. Então, essas grandes empresas, elas vão acabar tendo um benefício de ter o seu processo procrastinando, que na verdade, ao invés deles pagarem, por exemplo, eu tenho execuções para receber em que eu tenho um prazo de 3 dias para poder haver a penhora. E por conta dessa suspensão que a OAB-RJ pediu, o prazo está suspenso e eu não vou receber. E o meu cliente também não vai receber. Sim. Né? E numa situação em que a gente sabe, por exemplo, que está todo mundo parado, um valor que a parte tem a receber, para ela, uma salvação. Então, esse pedido da OAB-RJ, ele vai na contramão completa da advocacia. Ele vai na contramão do que a sociedade precisa hoje. Né? Então, os prazos, e o pior, que nós tememos, e o grupo, inclusive, né, e por isso que nós ingressamos com pedido ao CNJ, né, que foi distribuído, e nós já está concluído com o relator, nós estamos aguardando, se Deus quiser, um deferimento, né, para retomada imediata de todos os prazos no estado do Rio de Janeiro. E que a OAB venha a dar condições materiais para aqueles advogados que não têm possibilidade de ter uma internet. A OAB tem condições, sim. Hoje são 140 mil advogados no Rio de Janeiro. A anuidade é R$1.000. E se a gente colocar 50% de inadimplência, por ano, a CAARJ, a OAB-RJ, recebe de anuidade 70 milhões. Não teria condições de destinar uma parte desse valor para os advogados. Né? É uma situação muito grave mesmo, né? Isso eu não estou exaltando, eu não estou fazendo nada de, sabe? Eu tenho colegas que fazem parte do Instituto, né? E que entram em contato conosco e dizendo, olha, realmente estou numa situação agora que eu não sei o que fazer, que eu preciso receber o dinheiro dos processos. Tem pessoas que têm só o dinheiro dos processos. Então, assim, tem advogados que hoje estão vendendo máscaras, por incrível que pareça. Estão vendendo salgadinhos. Isso não é brincadeira. Eu tenho aqui, no meu celular, aqui, a prova. Então, tudo que eu estou falando são questões
que são reais. Sim. E é muito grave, porque a gente está falando de uma profissão que é o interlocutor da sociedade com o judiciário. O advogado é essencial à justiça. Com Está na certeza. Constituição. E não foi à toa que o legislador colocou que ele é essencial à justiça. Porque ele defende os direitos fundamentais do indivíduo. Ele também defende a empresa. Né? Uhum. E muitos advogados foram mandados embora, despedidos, né? Vamos dizer assim, demitidos. Por quê? Porque alguns escritórios de médio porte, os de grande porte talvez não, né? Porque as empresas estão sem pagar os seus credores, né? Imagina a quantidade de empresas que devem, né? Eu não vou aqui ficar citando nomes, mas a gente pode falar operadoras de telefonia, bancos e uma série de outras empresas, construtoras, que devem pagar por conta do judiciário ter julgado procedente a sentença do autor, ter uma execução, e aí automaticamente a gente se vê com uma suspensão do prazo, onde o advogado não recebe seus honorários, tanto contratuais, que muitas das vezes recebe no final, quanto sucumbenciais por ter feito o seu trabalho, e a parte também não recebe. Então, a sociedade está sendo prejudicada, os advogados estão sendo prejudicados. É importante a gente enfatizar que o processo eletrônico, né, o prazo do processo eletrônico é uma coisa, a audiência virtual é outra, completamente diferente. A audiência virtual realmente tem que ser discutida, tem que ser analisada, tem a questão da testemunha, não é isso que a gente está falando, não é isso que o INAD está pleiteando junto ao CNJ. O que ele está pleiteando é o seguinte: retomada dos prazos processuais de processos eletrônicos, que, aliás, a nosso sentir, não deveria nunca ter sido parado. Sim. Eles não deveriam ter sido suspensos. Talvez no início, só para dar uma estabilizada na situação pandêmica e esperar que os tribunais se organizassem. Mas depois não haveria motivo. E sim, quanto à parte do auxílio pecuniário, nós ingressamos com um ofício à OAB, né? Inicialmente nós enviamos o ofício 05 de 2020, pedindo que fosse feita pela OAB Federal a regulamentação do decreto, né, que eu citei, que constituiu a Caixa de Assistência dos Advogados, que é o decreto 4563 de 1942, onde eu citei o artigo 7º, que determina que as caixas concederão. Então, a nosso sentir, a OAB Federal, diante dessa situação extraordinária, imprevisível e inevitável que está ocorrendo, que nunca ocorreu na história das nossas vidas, ocorreu em 1918, né? A gripe espanhola, mas agora ninguém viveu isso. Sim. Então, que eles viessem a regulamentar no país como um todo. E o que a gente consegue identificar é que os advogados, eles não estão sendo vistos como deveria. Eles não estão tendo a proteção, né, da entidade como deveria. Isso não é uma visão minha, isso é visão da maioria. E além dessa questão do auxílio emergencial que o senhor citou, tem também a questão das cestas básicas, né, que os advogados teriam direito e não receberam também, né? Exatamente. A cesta básica é algo até inusitado, né? Porque automaticamente a gente consegue identificar que o grau, né, de problemático que isso está trazendo. Quer dizer, tem realmente advogados que estão precisando da cesta básica, que é comida, né? Quer dizer, eles estão realmente sem condições
né, da própria subsistência. Né? Eles não estão sem condições de comprar a sua comida. Aí vem a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro e oferece 3.000 cestas básicas para 140 mil advogados. Como eu disse, eu lembro, a Caixa de Assistência dos Advogados, né, ela recebe 10% de todas as custas judiciais. 5% fica com a Caixa de Assistência dos Advogados e 5% vai para o IAB. Então, quer dizer, esses valores são valores altos, né? A Defensoria Pública ela recebe 5%, né? E a gente pode analisar, qualquer um pode analisar, porque a Defensoria Pública ela possui fiscalização do Estado, a OAB, infelizmente, a gente não tem a quantificação disso. Então, condição financeira para dar o auxílio pecuniário, que é o que o advogado deveria ter, existe. E diante de tudo isso, como tem sido a postura da OAB Federal? Eles estão realmente preocupados com os advogados? Olha, Camila, o que a gente vê é o seguinte: existe a OAB como instituição. A OAB, ela é uma das instituições mais importantes, né, na história do Brasil, vamos dizer assim. A OAB pediu o impeachment do Collor, a OAB pediu o impeachment da Dilma, né? A OAB ela deve se colocar, né, se posicionar à frente a questões que envolvam direitos humanos, questões que envolvam o terrorismo, violência contra as mulheres, violência contra as crianças, né? Agora, quando nós vemos a gestão, né? Porque aí é diferente o que é a OAB da gestão. A gestão se voltando mais para questões, né, do dia a dia, do poder executivo ou de qualquer outro poder, nós vemos que eles estão com desvio de finalidade. A prioridade efetivamente é cuidar dos advogados, é verificar o que os advogados estão precisando e que hoje é prover o seu sustento e de sua família. Ter os processos correndo como devem correr, os processos eletrônicos. E não ficar analisando o dia a dia do Poder Executivo, né, tomando posições que muitas das vezes nos parece, né, não estou dizendo aqui porque a gente não sabe, mas nos parece que é de cunho partidário. Isso seria muito grave, né, e que hoje é rechaçado por todos os advogados. A maioria dos advogados do Brasil não aceitam o que vem sendo dito, muitas das vezes, pelo presidente da OAB Federal. E o Instituto Nacional de Advocacia, ele vai continuar nessa postura, né, de tentar analisar as questões tanto da classe em geral, quanto os problemas do judiciário, porque nós somos advogados militantes e nós sabemos o que ocorre e a importância da nossa profissão diante a toda a sociedade, e que foi concedida, inclusive, pela Constituição, quando ela disse que o advogado é essencial à justiça. Eu agradeço a você pela entrevista. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós conversamos com Rodrigo Salgado Martins, presidente do Instituto Nacional de Advocacia. Eu sou Camila Xavier, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.